Resgate na Cidade das Sombras. Capítulo 14. O início do tratamento. Pergunta 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, item 1, Estado Natural. Leonora, preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando na vida daquela família tão querida, pediu a Saulo que fosse encontrá-la no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, comunidade que frequentava havia algum tempo. Boa noite, Saulo. Boa noite, Leonora. Trouxe Sara comigo, espero que não se importe. Importar-me? Meu Deus, que alegria! Respondeu ela, abraçando carinhosamente Sara. Também sinto muita alegria em encontrá-la. Sara retribuiu o abraço amorosamente. Quando Saulo me contou que estavam namorando e a maneira como tudo aconteceu, fiquei muito contente. Sempre me preocupei com a solidão em que esse menino vivia, apenas preocupado com os estudos e o trabalho, e quando falávamos sobre encontrar alguém para partilhar essa existência, seus olhos pareciam procurar à sua volta alguém muito familiar. Ele respondia que ela estava por aí e um dia viria ao seu encontro. Pensava comigo mesma, esse meu irmão é um sonhador ou está nos enrolando, comentou Leonora sorrindo. Agora você sabe que era verdade o que eu dizia. Já sabia que esta mulher maravilhosa estava por aí, apenas esperando a minha chegada, brincou Saulo, abraçando a namorada. Para mim sempre ocorreu de maneira semelhante, tanto que ele é meu primeiro namorado e eu já tenho 23 anos. Minhas amigas brincavam, dizendo que ficaria para titia, mas sabia que era apenas questão de tempo, e não uma ilusão de uma garota sonhadora. Era uma certeza lúcida e serena, e ninguém nunca conseguiu enfraquecer essa certeza. Meu pai sempre me incentivou a nunca desacreditar desse sentimento, pois ele era muito bonito para ser irreal, falou Sara, retribuindo o abraço de Saulo. Leonora, por que nos pediu que viéssemos ao centro? Perguntou Saulo. Hoje, sexta-feira, você sabe que temos um trabalho destinado ao atendimento fraterno. Acredito ser importante pedir auxílio para toda a família de Samuel. Ultimamente tenho sonhado bastante com todos, respondeu Leonora. E você se lembra dos sonhos, Leonora? Indagou Sara. Alguns sim, outros de maneira mais confusa. Porém, o tema de todos eles tem como figura central Virgínia, em avançado estado de demência, sendo perseguida por uma entidade que me é familiar, também em avançado estado de deformação física e mental. Quando acordo, sinto urgência em fazer algo, e pelo que tenho aprendido com a doutrina espírita, o caminho é por meio da oração e da ajuda espiritual, a fim de resgatar essas almas em aflição, respondeu Leonora. Até pouco tempo atrás, não prestava atenção nessas peculiaridades relacionadas à mediunidade. Depois do dia em que passei mal e comecei a conversar com Saulo sobre este assunto, ele começou a me esclarecer sobre algumas coisas que sempre ocorreram comigo. Descobri que posso ver o mundo dos espíritos e conforme você me foi falando dos seus sonhos, veio à minha mente uma entidade que sempre vi em casa desde a infância. É um espírito que aparenta grande altura e volume, todo vestido de preto,
como se fosse uma malha justa. As mãos e os pés parecem garras de animais anfíbios. O rosto se afunila no queixo e se projeta para frente, lembrando um abutre. Seus olhos, de um amarelo forte, parecem estar sempre espreitando ao redor. Quando percebi a minha volta, sentia muito medo, confessou Sara. Você acabou de descrever o mesmo irmão que vejo em meus sonhos, respondeu Leonora. Então, vamos pedir a nosso amigo Leandro que nos inclua no atendimento fraterno, sugeriu Saulo. Após as providências tomadas, foram sentar-se no salão principal da casa, esperando ser chamados. Enquanto isso, dedicada irmã da casa palestrava sobre trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, Instruções dos Espíritos. Presente de Paulo, Paris, 1860, à Humanidade, que iremos transcrever a seguir, acreditando na importância de sua leitura e do entendimento dessa máxima do Evangelho de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem podem se salvar, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Leandro, o trabalhador da casa, que coordenava a chamada dos atendidos, avisou Saulo que seriam os próximos a entrar na sala de atendimento. Eles foram encaminhados a uma pequena sala, onde uma senhora muito sorridente os aguardava à porta. Boa noite, meu nome é Sandra. Sejam bem-vindos, disse ela com carinho. Obrigado. Eu e Leonora você já conhece. Esta é Sara, minha namorada, apresentou Saulo. Prazer em conhecê-la. Por favor, entrem e sentem-se para que possamos conversar. O que podemos fazer para vocês? Indagou Sandra.
Lembra-se de que comentei sobre uns sonhos que estava tendo? Disse Leonora. Lembro-me sim. Acredito que são lembranças que consigo manter de situações que presencio na emancipação de meu espírito durante o sono. Estão acontecendo algumas situações que posso relacionar a essas informações, e a sensação de fazer algo com urgência se intensificou bastante. Por isso pedi a Saulo que viesse me encontrar em nossa casa de orações para solicitarmos auxílio à família envolvida, continuou Leonora. Quando aqui chegamos, Leonora nos colocou a par do assunto, que a fez nos convidar para esse atendimento. Identifiquei, então, a entidade que vejo em minha casa desde a infância, e ao descrevê-la, Leonora disse ser o mesmo irmão que ela vê em seus sonhos. Sara fez curta pausa, depois retornou a falar. Minha mãe é uma pessoa de difícil trato, sempre causando problemas para a família, principalmente para ela mesma. Sofre de distúrbios comportamentais, que são tratados à base de medicamentos, mas ela não os toma com regularidade, por isso nunca está completamente sob controle. Primeiro vamos acalmar a mente, procurar elevar nossos pensamentos a Deus, a esta equipe espiritual maravilhosa que nos acompanha com muito amor e carinho. Vou pedir a você, Sara, que mentalize seus familiares, sua casa e com muito carinho sua mãe. Por meio de suas mentalizações, poderemos identificar energias a ser recicladas, está bem? Perguntou Sandra. Um senhor que se encontrava sentado em silêncio em um canto da sala fez uma prece comovente solicitando auxílio a esses irmãos em estado de necessidades morais. Senhor, Pai de amor e bondade, irmão de benevolência, nosso Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade que nos assistem nesse momento, para que possamos, com nossa humilde vontade, auxiliar os que sofrem, as dores da alma doente, que insana busca, dentro de mentes desorientadas, o ódio, a raiva, a cobiça, a inveja, o orgulho para alimentar desejos de vingança. Ó Espírito sofredor, sinta nesse momento a alegria de encontrar um momento de paz e lucidez para que possa voltar a caminhar na casa de nosso Pai. Oferecemos a vocês, nesse momento de oportunidade cristã, a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso foi feita com emoção e carinho por todos os presentes na sala de atendimento. No plano espiritual, assim que o Sr. Luiz iniciou a prece, nós passamos a cuidar dos espíritos que foram trazidos à nossa casa de socorro pelas mentalizações de Sara, apoiada pelo carinho de Saulo e Leonora. Irmão, em avançado estado de deformação, se debatia, apresentando sintomas semelhantes aos de uma crise de epilepsia. Amigos se acercaram dele, passando a dispersão de densa energia que o envolvia como um casulo. Sua mente em desvario resistia à ação benéfica de amor. Furioso, levantou-se trêmulo e gritou em descontrole. Vocês não me prenderão em suas teias santas. Sou filho das trevas e é assim que quero viver, até esgotar o meu ódio. Acalme-se, meu amigo. Você está descontrolado. Dessa maneira, não conseguirá entender o que temos a lhe dizer. Falei com paciência. Quem disse que quero ter essa conversa com vocês? Sua prepotência muito me espanta, pois se diz o filho do cordeiro e age como abutre da traição, respondeu-me com sarcasmo. A traição é algo que muito nos magoa, pois sempre é um ato ligado ao desamor, ao contrário das intenções de nosso Cordeiro da Paz, que nos ama incondicionalmente e veio ao nosso planeta exemplificar o amor e o perdão, sempre nos auxiliando a enxergar dentro de nossos corações abençoadas oportunidades de refazimento, completou Inek com carinho.
Ao mesmo tempo, procurávamos dispersar a energia cristalizada à volta de nosso irmão, que o mantinha aprisionado em suas ideias fixas. Podem exercitar sua eloquência e assim alimentar a sua vaidade. Farei-me de bom senhor e apenas escutarei esse palavrório que a mim nada significa. Falem, exercitem sua fé, fingirei ser bom ouvinte, mas minha mente saberá do que preciso para fugir de suas grades, respondeu com firmeza. Sabemos que pode entender claramente sobre o que falamos e que apenas nos rechaça por acreditar na maneira como vive. Porém, temos paciência, pois estamos aprendendo a enxergar além das aparências. Apenas fique junto a nós, por um momento, calando a mente e apenas sentindo. Se o irmão tem tanta certeza do que quer e do que sabe, não temerá que apenas um instante de silêncio possa tirar de seu caminho, ressaltei com convicção. Está bem, mostrarei a vocês o tamanho de minha certeza, pois está sentada no ódio e na dor da traição, respondeu ele com amargura. Apenas um minuto de silêncio e o irmão poderá voltar às suas lides, disse meu amigo Inek. Logo nos vimos cercados por amável equipe de trabalhadores, os pensamentos voltados ao Pai somente na súplica amorosa ao nosso irmão. Maravilhosa energia vinda do plano mais alto nos banhou a mente e, com muito amor, a projetamos em nosso irmão, que aos poucos foi abaixando a cabeça, em sinal de humilde reconhecimento do bem que recebia. Transcorrido o minuto pedido, ele se ergueu da cadeira onde tinha sido acomodado e nos olhou com curiosidade, e se foi em silêncio. Agradecemos esse momento ao Pai e voltamos nossa atenção ao atendimento que estava sendo feito à família de Samuel. Sara emocionou-se sobremaneira. Um pranto silencioso sacudia seu peito. Saulo a abraçou e Leonora segurou suas mãos com carinho. Sandra acariciou seu rosto delicadamente, dizendo: agradeçamos a Deus este momento de auxílio e, a partir de hoje, que seus pensamentos sejam de amor, perdão e otimismo. Vou instruí-los para que o que foi feito hoje possa ter continuidade durante a próxima semana. Sandra instruiu-os à prática do Evangelho no lar, a oração constante, a não ceder à ira, a adquirir o hábito de fluidificar a água consumida e a constância no otimismo para que a energia característica a cada um dos envolvidos pudesse manter uma boa qualidade vibratória. E quanto à minha mãe? Como faremos para fazê-la entender sua responsabilidade moral no processo evolutivo de seu espírito? Inquiriu Sara. Pela boa vontade de vocês, da família e dos amigos, a qualidade de energia de seu lar irá melhorar, possibilitando assim aos bons espíritos chances de aproximação. Dessa maneira, Virgínia receberá a oportunidade de aclarar os pensamentos e fazer boas escolhas, mas dependerá muito dela mesma. Não esqueça, Sara, muitas vezes não vemos resultados imediatos de nosso trabalho, mas em algum momento da vida desses nossos irmãos, esses novos e tão antigos conceitos morais e cristãos farão sentido. Precisamos ter humildade para respeitar o momento de entendimento de cada um, pois a urgência em modificar aqueles que ainda não têm condições de entender o que estamos falando também pode se tornar prejudicial. É provável que minha mãe não consiga entender a necessidade de se transformar ainda nessa encarnação? Sara, pelo que pude entender, sua mãe sofre um transtorno comportamental que me pareceu bipolaridade, é isso? Perguntou a irmã que os auxiliava. Isso mesmo, Sandra. Ela foi diagnosticada como bipolar grave, com tendências à esquizofrenia, respondeu-lhe a moça. Sabemos também que somos hoje consequências de nossos atos, que foram moldando nossa personalidade. Podemos concluir que Virgínia possui algumas características comportamentais que são decorrentes de seus próprios pensamentos e atos, que precisam ser modificados.
mas isso acontecerá à medida que for entendendo a necessidade de ser feliz. E isso só será alcançado com a modificação de seus conceitos de prazer. Modificar comportamentos viciosos não é fácil, porque exige de nossa mente um exercício muito dolorido, que é o do autoconhecimento, falou Sandra. E para tanto, precisamos pelo menos começar a treinar a humildade, não é isso? Indagou Saulo. Exatamente, respondeu Sandra. Além de treinar nossa humildade, que é consequência de nossa sinceridade, precisamos, em um primeiro momento, entender que o remorso e a culpa não deverão ter lugar em nossas vidas. Quando começamos o sincero exercício do autoconhecimento, deparamos com muitos aspectos ruins de nossa personalidade, e o primeiro passo é entender a beleza dessa descoberta, para ela realmente ser benéfica, pois assim nos posicionamos e retomamos o controle de nosso crescimento pessoal, lutando para modificar tal estado vicioso. Caso contrário, poderemos cair em doentio padrão de culpa e remorso, que com certeza irá abrir largas portas a obsessões graves. Por isso o alerta de que toda obsessão começa em um processo íntimo de auto-obsessão? Questionou Leonora. Isso mesmo, Leonora. Agora, no caso de Virgínia, vocês podem modificar a maneira de tratá-la, conversando com firmeza e sinceridade, fazendo-a responsável pelos seus atos, não apenas deixando passar momentos desequilibrados, desculpando por suas limitações, sempre sem consequências para ela, explicou Sandra. Como assim? Perguntou a filha, que não sabia como lidar com Virgínia quando em seus acessos nervosos. Você disse que ela não toma regularmente seus remédios. Com isso não se sente bem, fica em desequilíbrio, e seus atos são agressivos e refletivos, não é assim? É sim, respondeu a moça. Então, quando ela estiver apresentando este tipo de comportamento, faça-a refletir, questionando se isso lhe traz prazer, se ela realmente está se sentindo confortável dentro dessa situação. Leve-a a pensar, a comparar os dois estados, com e sem remédios. Talvez, em um primeiro momento, suas respostas sejam negativas, pois o orgulho ainda limitará sua maneira de se manifestar aos outros, mas intimamente a fará parar para pensar e refletir, aconselhou a trabalhadora do centro. Mas o psiquiatra disse que o bipolar não vê nada de errado em seu comportamento, principalmente quando está em crises de mania, disse Sara. Quando o profissional da psiquiatria faz seu diagnóstico pensando apenas no corpo material, há uma falha, pois não somos apenas matéria. Assim, se pensarmos e considerarmos de maneira abrangente o homem integral, ou seja, mente, corpo e espírito, saberemos que esse espírito preso à matéria é limitado pelo corpo denso. Quando liberto desse véu grosseiro pelo desdobramento efetuado pelo sono, ou mesmo em pequenos momentos de reflexão pessoal, terá uma visão mais ampla de tudo o que viveu e vive, lembrando das sensações que o marcaram, e passará a ter a oportunidade de entender mais claramente o que está lhe acontecendo. Pensando dessa maneira, voltamos ao que já conversamos. Não devemos ser imediatistas, pois o espírito que passou séculos insistindo em atitudes viciosas não se libertará disso como em um passe de mágica ou por milagre, mas demandará muito trabalho, força de vontade e perseverança. E a maneira mais saudável de auxiliarmos esses irmãos é por meio da oração e de nossa postura firme e exigente, mas sempre com carinho e não com falsas atitudes atenuadoras ou mesmo nos omitindo de enfrentar a verdade. Peço a vocês que retornem na próxima semana para que possamos continuar o atendimento hoje iniciado, recomendou Sandra. Os 3 amigos, Leonora, Saulo e Sara, despediram-se de Sandra, assumindo o compromisso de retornar.